A TV O Estado tem a grata satisfação de receber a visita para um depoimento, gravando uma parte da sua história para a TV O Estado. Hoje está conosco a professora Maria Garcia. Ela, que é trineta do fundador, portanto, ela representa a família Pereira e Garcia pela sua mãe. História de vida, quem não tem? Todos nós temos. Então, ser descendente do fundador de Campo Grande, para mim, é um prazer enorme, é uma honra. Os meus tios, meus avós, meus pais, todos nascidos aqui em Campo Grande. E por isso a gente sente uma satisfação enorme de ver crescer em 90 anos como Campo Grande cresceu, como Campo Grande ampliou a sua área cultural, artística, educacional e mesmo profissional. Desenvolve-se aí a pecuária, a agricultura, é um estado que cresce sempre, o comércio. Então, a gente tem muita história inserida nesse contexto. Pois é, dona Maria, nós estamos sabendo pela sua história que a senhora é irmã de uma família de 12 irmãos. Eu gostaria que a senhora falasse sobre essa parte. 12 irmãos. Eu nasci primeiro. E o último que nasceu é o Barçanufo, Eurípides, médico. Então, esse período começou em 1927, quando as freiras da Colégio Auxiliadora colocaram aqui o primeiro internato. E o meu pai, já jovenzinho nessa época, queria servir ao exército e depois se casar. A noiva ele já havia conquistado. Então, ofereceu para a noiva 1 ano de colégio no internato das freiras, enquanto ele passava 1 ano no exército, cumprindo também o seu serviço militar. O interessante é que muitos parentes diziam, você não precisa de servir o exército, porque você precisa cuidar da sua mãe e do seu irmão. Eram 2 filhos que a minha vovó Júlia tinha. Ele disse, não, eu quero servir ao exército, acho que é o dever de todo brasileiro fazer essa contribuição e a oferir do conhecimento do Exército os conhecimentos que eles têm para a nossa vida real. E foi, e serviu. E passou 1 ano no estado até de professor no Exército. Ele chegou a ensinar, papai estudou mais ou menos até a 2ª série, mais ou menos. Já havia aqui os primórdios, antes do o colégio Dom Bosco, havia um professor que fundou o Instituto Pestalozzi aqui em Campo Grande. E o papai estudou até a 2ª série, aí foi servir ao exército. E lá no exército ele ensinava os soldados que vinham de fora e que às vezes nem ler sabiam. Então o papai lecionou na escola regimental durante o tempo que ele passou no exército. Casaram-se. A Maria Garcia chegou logo... Em 1928. 1928. 28 de janeiro de 1928 casaram-se. E a Maria Garcia chegou no fim do ano, através desse casal que colocaram no mundo o primeiro filho, nesse caso, seria a primeira filha. E outros irmãos se foram chegando. Aí acontece a necessidade do estudo. E esses filhos precisam estudar. Mudaram-se aqui para o centro da cidade, porque morávamos fora, numa chácara, tipo uma fazenda, para que a gente fosse estudar. Estudei também no Colégio das Freiras, 1ª e 2ª série. Minha irmã e eu estudamos lá. Depois, meus pais resolveram colocar uma professora particular lá na fazenda, porque havia uma vizinhança que tinha também filhos que precisavam de estudar. Então, a professora Mariana Gaudi Vieira de Almeida foi a professora que passou 1 ano na fazendola ensinando. E foi aí que nos preparamos já
em nível de terceira série primária. No ano seguinte, já meus pais vieram para o centro da cidade, que aí passamos a fazer quarta série, e daí continuamos nosso estudo de ginásio, magistério. Muito mais tarde, quando veio a faculdade, o curso de pedagogia, que sou também pedagoga. E assim a gente foi marcando os passos aqui no estado e na cidade com ações, com atuações positivas e aparecendo as primeiras oportunidades de trabalho. Nós começamos a lecionar no Colégio do Seu Busto Teixeira, era o Instituto Rui Barbosa. Ao mesmo tempo surgiu a Rádio Cultura de Campo Grande, fomos para lá trabalhar como locutora da Rádio Cultura. E assim fomos ampliando a nossa área de ação. Mas, Maria, essa sua atuação já, a senhora vê, naquela época que era difícil as mulheres que se formavam e ir trabalhar e tal, mas a senhora já entra nessa época, isso em 1950 e pouco, né? É. A senhora já participando da vida ativa da cidade, de 40, né? 48, 50, por aí. A gente já participava. Olha, 1942, 44, olha, eu reunia crianças, vizinhos, e ensinava essas crianças. Eu gostava de ensinar. Pegava um papel, pegava uma folha de árvore e rabiscava. Já começava. Então, depois a senhora vai para a rádio, a senhora vai ser locutora Locutora e continua da rádio. a partir daí... Nessa época eu fazia o magistério à noite e fazia a locução à tarde e de manhã lecionava na escola do Seu Busto Teixeira. Sempre gostei de trabalhar e não gosto de ter momentos vazios. Os momentos são todos ocupados com coisas úteis, de aprendizado, de experiência, de vivências que enriquecem a nossa passagem aqui, momentânea pela terra, né? Pois é, e daí, a partir daí, depois a senhora vai se casar e vai continuar o seu trabalho do magistério, né? Certo, em certo. muitas áreas, até Brasília a senhora vai trabalhar 12 depois. anos passei em Brasília, fiz concurso na Fundação Educacional do Distrito Federal e ingressamos no ensino de Brasília e tivemos muito boa... fomos muito bem aceitas lá nesse investimento. Mas depois resolvemos voltar, os pais já ficando mais idosos, a gente achou que já era tempo de voltar à cidade, né? Já havia sido criado o estado do Mato Grosso do Sul, que estava naquele momento de crescimento e a gente queria participar de perto. Voltamos para a terra querida. Mas, dona Maria Garcia, professora que tem aí toda a sua vida dedicada a Campo Grande, a Mato Grosso do Sul, família imensa do Zé Antônio Pereira, que vem desde os seus ancestrais aqui. Então, estamos hoje registrando esse seu depoimento e voltaremos dentro de instantes agora com o segundo bloco, ela falando sobre a história da família Pereira e de Campo Grande.